Vamos lá, nono ano. Então, na aula anterior, eu pedi que vocês fizessem a parada obrigatória da página 67 e 68. Então, agora nós iremos fazer a nossa correção. Lembrando que nós estamos trabalhando com a questão de função, certo? É um assunto bem bacana para a gente estar trabalhando com ele. Não é complicado, ele é bem simples. Então, vamos aí. E muito importante para nós no ensino médio, certo, pessoal? Então, veja só. Dentro da parada obrigatória, na questão 6, nós temos aí o seguinte. O que é que ele diz aí? Ó, questão 6. Observe o seguinte. Traçando as diagonais de um quadrado, formamos 4 triângulos idênticos, certo? Não é isso? Lembrando que eu coloquei aqui primeiro só a figura do quadrado. Por quê? Tem alunos que, embora esteja no nono ano, ainda tem dificuldade em saber o que é uma diagonal. O que é uma diagonal? Pessoal, diagonal é quando você liga um vértice ao outro, certo? Desde que esses vértices não sejam consecutivos, certo? E ela vai cruzar esse quadrado dentro, bem ao meio. Então, ó, observe, isso aqui, pessoal, é que é chamado diagonal. E nesse quadrado aí, nós temos duas diagonais, certo? Então, observe que foi traçado aqui duas diagonais. Primeiro, observe uma coisa aqui. Observe que nesse quadrado, nós temos aqui nesse quadrinho, certo? No cantinho dele aqui, certo? Nós temos aqui um retângulozinho com um pontinho dentro aí dentro. Nós temos nesse vértice e no outro que está oposto. Não que esses outros dois não tenham, porque o quadrado, pessoal, é uma figura geométrica com 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos iguais. Então, quando ele coloca esse quadrinho, esse retângulozinho com um pontinho dentro, isso aí é que dá o nome de ângulo reto. Aí é onde nós identificamos um ângulo reto. E o ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, esse quadrado, ele tem 4 ângulos retos. Se eu perguntasse para vocês qual é a soma dos ângulos internos, certo? Então, dos ângulos internos de um quadrado, então, como ele tem 4 ângulos retos e 4, cada ângulo reto mede 90 e 90 vezes 4, 360, então, a soma dos ângulos internos de um quadrado é igual a 360 graus, certo? Então, tudo bem até aí, né, pessoal? Então, veja só. Quando eu tracei essas duas diagonais dentro desse quadrado, observe que nós criamos aqui outra figura, certo? Ficou desenhado dentro dessa figura, dentro desse quadrado, uns triângulos. É por isso que ele diz, ó, formamos 4 triângulos idênticos. Ou seja, o que são 4 triângulos idênticos? 4 triângulos iguais. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, quando eu traço uma diagonal, ela é dividida em dois triângulos. Só um minutinho aí, certo? Observe o seguinte. Então, observe que quando você traça apenas uma diagonal, observe o que aconteceu. O quadrado foi dividido em 2 triângulos. Como eu tracei outra diagonal, então que foi dividir em mais 2, isso quer dizer que formou 4 triângulos, certo? E todos 4 triângulos com medidas iguais. Aí ele pede para a gente responder. Vamos ver o que ele está querendo aí na letra A. Observe o seguinte. Na letra A, quantos triângulos idênticos serão formados a partir de 4 quadrados iguais? Ora, pessoal, observe o seguinte. Se um quadrado são formados 4 triângulos, se eu tiver 4 quadrados, quantos triângulos serão formados? Tá na cara, né? Se 1 é 4, certo? Se 1 é igual a 4, então basta se eu desenhar aqui 4 quadrados, que nele está aqui dizendo, ó, 4 quadrados, e traçado, cada quadrado vai ter 4. Como são 4 quadrados, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, basta eu pegar o número de triângulos, multiplicar pela quantidade de quadrados, que iremos encontrar a nossa resposta. Então, eu coloquei aqui para você, ó. Bem, se um quadrado formamos 4 triângulos, certo? Logo, 4 quadrados irão formarem 16 triângulos. Isso é óbvio, né, pessoal? Pois, se eu pegar 4
triângulo, multiplicar por 4 quadrados, porque cada quadrado tem 4 triângulos, é igual a quanto? 16 triângulos. Tranquilo? Pronto. Então vamos lá. Na letra B. O que é que ele quer na letra B? Ó, se forem contabilizados 36 triângulos iguais, quantos quadrados existiam originalmente? Olha a diferença da letra A para a letra B. Na letra B ele quer saber quantos triângulos são formados a partir de 4 quadrados. Na letra B, ele quer saber, ele tem um número de triângulos, certo? 36 triângulos. Ele quer saber quantos quadrados são precisos para vocês formarem 36 triângulos. Ora, se eu tenho 36 triângulos e cada triângulo, certo? São 4, e cada quadrado são 4 triângulos, basta eu dividir 36 por 4. Então, veremos que iremos encontrar, certo? Ó, cada quadrado são formados 4 triângulos. Então, basta dividir 36 por 4. Por que 36 por 4? Porque são 36, certo? Dividido por 4 triângulos. Porque cada quadrado corresponde a 4 triângulos. Então, logo, vão existir quantos quadrados? 9 quadrados. Certo, pessoal? Então é só pegar o número de triângulos, dividir pela quantidade de triângulos que foi, certo? Construída dentro de um quadrado e vocês irão encontrar a quantidade de quadrados, certo? Então aí não tem segredo. Agora observe aqui. Na próxima questão nós temos aqui o seguinte. Ó, em uma festa, a cada música tocada entravam 3 pessoas. Observe o seguinte. Certo? Em uma festa, cada música tocada entravam 3 pessoas. Após a primeira música, entraram as primeiras 3 pessoas. Depois da segunda música, existiam 6 pessoas no salão. E assim sucessivamente. Observe uma coisa. Se cada música que for tocada, pessoal, entrar 3 pessoas, aí observe o seguinte, ó. Considerando que esse movimento se manteve e que nenhuma pessoa saiu do salão, responda. Ó, observe o seguinte, cada música que foi tocada, entra 3 pessoas, ou seja, tocou a primeira música, entrou 3, entrou a segunda música, entrou mais 3, quer dizer, já tem 6, a terceira música, vocês já vão ter 9 pessoas, e aí, ele está mantendo uma regularidade, certo? Da seguinte forma, ó, a primeira música, eu tinha quantas? Aqui é música e aqui eu vou botar pessoa. Eu tinha 3 pessoas, certo? Na segunda música, eu já tinha mais 3 pessoas, foi para 6. Na terceira música, eu fui para 9. Olha o que está acontecendo aqui, certo? Olha a regularidade, aqui está aumentando de 3 em 3, está tendo uma regularidade, 3, 6, 9 e assim vai, para 4 é quanto? 12, não é isso? E aí, observe que aqui está mantendo uma regularidade que está aumentando de 3 em 3, certo? E aqui de 1 em 1, ou seja, para cada música 3 pessoas. Vamos lá ver o que é que ele está querendo aí na letra A. Ó, qual é a relação que podemos formar envolvendo a quantidade de músicas tocadas e a quantidade de pessoas na festa, certo? Ora, ó, qual é a relação? Ou seja, quando ele diz qual é a relação, pessoal, é a mesma coisa ele pedir a fórmula matemática que dá a descobrir isso aqui. Então, vamos representar por P as pessoas, certo? As pessoas que vão estar na festa, certo? A quantidade de pessoas que estão na festa, certo? A gente vai chamar de P, ou seja, eu vou representar pessoas por P. Pronto, P. Deixa eu botar aqui do outro lado aqui, depois aqui vem a resposta, vai embolar aqui. Então observe o seguinte, se eu chamar de pessoas, vamos representar as pessoas por P. Se eu sei que a cada música que toca entra 3 pessoas, é a mesma coisa que eu fizer, ó, 3 pessoas multiplicado por X. Ora, onde? Quem é esse X? Esse X representa, pessoal, cada música tocada, certo? Então, através dessa fórmula matemática, eu descubro, através
dessa fórmula, quantas pessoas vão entrar após cada música. Então isso aqui eu tenho P é igual a 3 vezes X, onde esse 3, que é o que vem se mantendo aqui, multiplicado por X, onde X é a quantidade de músicas tocadas, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, 3 é igual a 3x, lembrando que quando eu faço 3 vezes x, é 3x, né? Aí eu botei ainda aqui, ó, com P representando o número de pessoas, não é isso? E X o número de músicas tocadas, certo? Então, através dessa fórmula aqui, eu encontro qualquer número que eu quiser. Tranquilo até aí? Então, vamos lá, letra B. Ó, após exatamente 15 minutos, ó, olha a pergunta, viu, pessoal? Após exatamente 15 músicas tocadas, quantas pessoas haviam no salão? Olha a nossa formulazinha agora. Ele está dizendo, ó, 15 músicas tocadas. Quem é que representa as músicas tocadas? Não é o X? Como eu fiz na letra A a minha formulazinha, olha o que vai acontecer. Basta agora eu resolver a minha formulazinha, certo? Na letra B, certo? Onde ele disse que X é o número de músicas tocadas. Então eu vou substituir o X por quanto? Por 15. Muito bem. Então vamos lá, ó. P é igual a 3 vezes 15. Isso quer dizer que o nosso P, que é pessoas, vai ter o quê? 45 pessoas. Pronto. Então, através dessa fórmula matemática que nós fizemos lá na letra A, certo? Onde esse X representa o número de música tocada, a gente encontra, certo? O número de pessoas, certo, pessoal? Então, resolvendo aí ficou assim, ó. P é igual a 3x, que a gente já sabe, 3x é 3 vezes x, onde x é igual a 15, ou seja, por quê? Porque na letra A ele está dizendo que x é o número de músicas tocadas. Então, se x é o número de músicas tocadas, pessoal, e na letra B ele diz que foram tocadas 15 músicas, então eu vou substituir o x por 15, tranquilo? E aí, quando você multiplicar aí, certo? Nós iremos encontrar 45 pessoas aí, certo? Então vai ser 45 pessoas, tranquilo? Ó, observe agora o seguinte, na letra C. Qual das variáveis é independente e qual é dependente? Pessoal, observe o seguinte. Em uma função, uma grandeza depende de outra, ou seja, uma é independente e outra é dependente. Eu tenho isso aqui mesmo, ó, certo? 3x, certo? Onde x é igual a 15, a minha fórmula matemática, certo? E aqui eu tenho duas grandezas. Eu tenho o número de pessoas e tenho, ou seja, quantidade de pessoas e quantidade de músicas tocadas. Agora, quem é a variável independente? Qual é a que não depende? Porque uma depende, uma aqui vai depender da outra. Agora, qual é a que não é dependente? Certo? Quando ele diz independente, é que não depende da outra, não é isso? Então, quando ele diz, ó, qual das variáveis será a quantidade de pessoas ou é a quantidade de músicas? Que é a variável independente, certo? A variável independente, pessoal, é o que? É a quantidade, ou seja, é a música tocada, certo? Ela não depende da quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas é que depende de quê? Da quantidade de músicas tocadas. Então vamos lá. Ó, variável independente é a quantidade de músicas tocadas, certo? Por quê? Para as pessoas entrar, vai depender da quantidade de música, não é isso? Pronto. Se eu achei a variável independente, se é a quantidade de música, consequentemente, quem será a minha variável dependente? Isso mesmo. Ora, o número de pessoas ou a quantidade de pessoas. Por quê? A quantidade de pessoas que vai entrar nessa festa vai depender de quê? Do número de músicas tocadas. Então, ó, variável dependente, a quantidade de pessoas, certo? Essa quantidade de pessoas a entrar nessa festa depende de quê? Da quantidade de música, certo? Se a música for variando, quanto mais varia a música, mais pessoas vão entrar. Aqui no exemplo da letra B mesmo. Como tocou 15 músicas, certo? Então, eu substituí aqui o x por 15, que multiplicando aqui vai dar o quê? 45 pessoas.
E se tocar 20 músicas, o X vai ser 20. Então observe que quanto mais músicas tocadas, mais pessoas vão entrar. Certo, pessoal? Então vamos lá, continuando aí. Na questão 8, ele diz o seguinte: o quadrado é uma figura geométrica que tem todos os lados com a mesma medida. Sua área é dada pelo resultado da medida do seu lado elevado ao quadrado. Ou seja, se seu lado medir x, sua área será x ao quadrado. Pessoal, nós já aprendemos isso aqui, áreas de figura plana, porque um quadrado é uma figura plana. Observe o seguinte: quando eu quero achar a área de um quadrado, certo? Eu tenho que multiplicar L vezes L. Ou seja, lado vezes lado. Toda vez que você multiplicar L vezes L, você vai achar, certo, a área de um quadrado. Eu posso multiplicar L vezes L ou posso simplesmente colocar L ao quadrado, certo? Essa formulazinha é a que nós usamos para encontrar a área de um quadrado. L vezes L, que é lado vezes lado. Posso botar também base vezes altura, não tem problema nenhum, certo? Você pegar a base é um lado, a altura é outro lado. Só que em vez de ser B vezes A, vai ficar L vezes L, certo? Observe o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó. Se seu lado medir 2 centímetros, quanto medirá a sua área? Ora, se eu já sei, pessoal, que a área de um quadrado, certo, ela é dada por L vezes L ou L ao quadrado, então, se eu tenho essa fórmula e ele está dizendo que o lado mede 2 centímetros, se o lado mede 2 centímetros, pessoal, isso quer dizer que eu vou substituir o L por 2. Então, aqui é como se ficasse só 2 vezes 2, ou então eu posso simplesmente botar 2 elevado ao quadrado, certo? E aí, a área desse quadrado vai ser o que? 2 vezes 2, 4. Agora tem um detalhe: como eu estou multiplicando 2 centímetros e a área ela é dada em elevado ao quadrado, então observe que quando eu multiplicar 2 vezes 2 vai dar 4 centímetros quadrados, certo? Então a área ela é dada, certo, sempre elevada ao quadrado, certo, pessoal? Então se o lado mede 2, então eu coloquei aqui, ó, a formulazinha. Eu tenho área é igual L vezes L ou L elevado ao quadrado, certo? E aí ele está dizendo que o lado mede 2 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que o L corresponde a 2, certo? Então eu coloquei aqui, ó, A é igual, ou seja, esse A é área, 2 vezes 2 ou 2 ao quadrado. Tudo isso aqui, quando eu resolver, certo? A área é igual a quanto? 4 centímetros quadrados. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Vamos ver agora na letra B. O que é que ele diz aqui na letra B? Ó, observe o seguinte: quanto mede o lado de um quadrado que tem a área de 1.600 centímetros quadrados? Então observe o seguinte: usando essa mesma fórmula aqui, pessoal, certo? Usando essa mesma fórmula, veja só o que vai acontecer. Na letra A, ele me deu o valor do lado para encontrar a área. Aqui na letra B, ele está perguntando quanto mede o lado de um quadrado que tem área de 1.600 centímetros quadrados. Então vamos lá ver. Ó, usando essa mesma fórmula, eu tenho aqui essa formulazinha aqui, né? E aí basta eu fazer o que? Substituir. Ó, a área é igual L ao quadrado, certo? L ao quadrado. Então, veja só como é que vai funcionar isso aqui agora. L ao quadrado. Ora,
esse 1.600 centímetros quadrados, ele, ó, é a área. Isso quer dizer o quê? Que eu vou substituir o A por 1.600. Muito simples, pessoal. Então, ó, 1.600 é igual a L elevado ao quadrado. Tranquilo, né, pessoal? Então, veja só. Quando eu tenho o lado para descobrir a área, basta eu pegar esse lado e elevar ao quadrado, multiplicar ele por ele mesmo, que você vai encontrar a área. Já aqui nesse caso, é o contrário. Eu tenho a área e quero descobrir a medida do lado. Ora, se o segundo membro, certo? Lembrando que, ó, vocês tem hora que tem uma dificuldade porque a letra ficou lá do outro. Não tem problema. Aqui, se você quiser fazer assim, ó, L ao quadrado é igual a 1.600. Não tem problema nenhum se vocês mudarem a ordem aqui, certo? Agora, veja só. Se o primeiro membro, que o L ao quadrado aqui, é o primeiro membro. Se o primeiro membro está elevado ao quadrado, o que é que eu tenho que fazer com o segundo membro? Extrair a raiz quadrada. Ou seja, eu tenho uma potenciação e essa potenciação ela é transformada em radiciação, onde esse 2 ele se transforma em raiz. Então aqui vai ficar simplesmente isso, ó, raiz quadrada de 1.600, certo? E quanto é a raiz quadrada de 1.600? Ora, pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Pego a raiz quadrada de 16, que é 4. Cuidado para não botar 1.600, a raiz quadrada 400. Ó, pessoal, tiro a raiz quadrada do 16, que é o 4. De 2 zeros eu pego apenas 1. Ou seja, a quantidade de zeros que tiver dentro da raiz, e mais uma vez eu vou falar que eu já falei para vocês, dentro dessa raiz, a quantidade de zeros que sempre virão aqui para você extrair a raiz quadrada de um número exato, será sempre um número par de zeros. Por quê? Porque para a resposta você vai pegar simplesmente a metade deles. Ou seja, como assim? Se aqui eu tenho 2 zeros, a metade de 2 é quanto? É 1. Então eu só pego um zero aqui. Só que aqui tem um detalhe. Quando eu escrevo, ó, quando ele escreveu 1.600 centímetros quadrados, aqui o lado é só centímetro. Então L é igual a 40 centímetros. Certo? O quadrado, pessoal, a gente só usa na área. Quando eu calculo o lado, aí é só centímetro, certo? Então veja só, ó, A é igual a L elevado ao quadrado, certo? Substituindo o A, onde o A é área, então eu vou substituir o A por 1.600, eu vou continuar com L elevado ao quadrado, e aí você pode fazer aqui o seguinte: como L está elevado ao quadrado no segundo membro, ele passa para o primeiro como raiz quadrada, certo? Então vai ficar 1.600 é igual a L, ou seja, a raiz quadrada de 1.600 é igual a L, e aí L é igual a 40, certo? Lembrando que como você está procurando o lado e a área foi dada em centímetros, então 40 centímetros, certo, pessoal? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Na letra C, ele diz o seguinte aí na letra C: em um quadrado de 100 metros de perímetro, certo? 100 metros de perímetro, quanto mede seu lado e sua área? Vamos lá, passo a passo aqui. Primeiro vamos dar uma revisada aqui de perímetro. O que é perímetro? Perímetro, pessoal, não é nada mais, nada menos do que a soma de todos os lados, certo? Então, observe o seguinte, vamos ver aqui. Se eu estou dizendo que perímetro é a soma de todos os lados, como o quadrado tem 4 lados iguais, isso é a mesma coisa que eu tenho, ó. P é igual a L mais L mais L mais L, que eu também posso escrever P é igual a 4L, não é isso? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 4L, tranquilo? Agora observe o seguinte:
Se perímetro é a soma de todos os lados, e eu tenho 100 metros de perímetro, e o quadrado tem 4 lados iguais, basta agora eu substituir na fórmula, certo? Esse P por 100, que é o perímetro. Então observe o que vai acontecer aqui. Então vai ficar 100 é igual a 4L, ou 4 vezes L. Sempre lembrando que quando eu escrevo 4L e 4 vezes L, é a mesma coisa, certo? Vou botar até aqui, ó, 4 vezes L ou 4L. É a mesma coisa, sempre vai existir um sinal de multiplicar. Aí observe o seguinte, pessoal. Ele diz que eu tenho um sinal de igual e tenho uma incógnita. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Uma equação do primeiro grau, certo? E aí nós aprendemos que o que tiver multiplicando, ou no primeiro membro ou no segundo, certo? Quando você trocar ele de membro, certo? Ele vai passar na operação inversa. Ou seja, esse 4, ele está no segundo membro, certo? Multiplicando. Se ele está no segundo membro multiplicando, ele vai passar para o primeiro fazendo o quê? Dividindo. Então aqui eu faço, ó, 100 dividido por 4, que é igual a L, né? Não tem problema nenhum você trabalhar com a incógnita no segundo membro, vai dar o mesmo resultado. Dividindo isso aqui, 100 dividido por 4 é igual a 25, que é igual a L, ou seja, 25 é igual a L, ou L é igual a 25. Isso quer dizer que o lado, ele vai medir quanto? 25 metros. Pronto. Então, eu achei a medida do lado. Então, quando ele diz ali, ó, quanto mede seu lado? 25 metros. Então, esse L aqui, pessoal, certo? Esse L, a medida dele é 25 metros. Pronto. Agora, observe a outra pergunta. E sua área? Ora, se eu tenho a área do quadrado, a gente já viu que é L elevado ao quadrado. E isso quer dizer que a área é igual. Se eu pegar 25 elevado ao quadrado, ora, a área vai dar quanto? Certo? 625, não é isso? Então, ó, aí eu tenho aqui, vamos agora, certo? Só recapitulando aqui. Então, ó, perímetro, que é perímetro? Perímetro é igual à soma de todos os lados. Como o quadrado tem 4 lados, certo? Então, ó, substitui o P por 100, certo? Substitui o P por 100, soma aqui os 4L, que deu 4L, certo? Aí ficou o que? O 4 multiplicando passou a dividir, e aí ficou dessa forma, certo? 25, ou seja, a medida é igual a medida do lado é igual a 25. Como a medida aqui, ó, o perímetro está dado em metro, então isso quer dizer que vai ser 25 metros. Agora a área. A área basta multiplicar 25 vezes 25, certo, pessoal? Ou seja, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12, certo? Então, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, 5, 2, 6. Então, a área será 625. Agora, como é a área, pessoal? Metros quadrados, certo? Então, 25 vezes 25 é igual a 625, certo? Tranquilo até aí? Então, aqui nós temos, certo? Multiplicaçãozinha, todo mundo sabe fazer normal aí. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Próxima questão aí agora. Ó, na questão 9 ele diz o seguinte aí: uma empresa de táxi, certo, pessoal? Isto aqui, pessoal, é bem corriqueiro isso aí. Em situações que envolva função, sempre vocês irão encontrar, isso é tradicional,
essas questõezinhas que envolvem função. Ó, em uma empresa de táxi, cobra por uma viagem o preço fixo de R$5, certo, pessoal? Esse preço fixo, quando ele diz uma empresa de táxi, pessoal, esse preço fixo, eles muitas vezes, alguns probleminhas aí, vocês irão encontrar a chamada de bandeirada, certo? Esse preço fixo aí, certo? Então já é fixo mesmo, é a chamada bandeirada que ele faz, certo? E para cada quilômetro rodado, um adicional de 70 centavos. Aí ele diz que uma pessoa faz um trajeto de 3,7 quilômetros com essa empresa. E aí, vamos ver o que é que ele está querendo aí. Veja só agora aí. Ó, na letra A, ele pede para montar uma equação, certo? Que defina, certo? O preço de cada corrida em função da distância percorrida, certo? Então ele diz aí, ó, monte uma equação que defina o preço de cada corrida em função da distância. Então vamos lá. Vamos chamar, vou botar aqui letra A. Vamos chamar, certo? Representar preço por P, certo, pessoal? P, que é o preço que a pessoa tem que pagar. Então, você vai montar uma equação, onde essa equação, pessoal, ela vai lhe dar, certo, o subsídio para que você possa encontrar qualquer valor que você queira. Ou pessoa que andou quilômetros, ou que não andou, ou que pagou não sei quanto, ou que, certo? Você encontra o valor que a pessoa pagou, você encontra quantos quilômetros a pessoa rodou, se ele pagou, adiantado alguma coisa. Então, tudo isso vai depender dessa formulazinha. Primeiro, ele diz que a pessoa aí paga por um preço fixo, R$5. Então, ó, se esse preço é fixo, R$5, ele vai ser adicionado, certo? A quanto? Ao preço do quilômetro rodado, que é 0,70 vezes X. Ora, e por que X? Pessoal, X representa, nesse caso aqui, a quantidade de quilômetros que a pessoa vai rodar. Essa equação, certo, pessoal, é que ela vai me dar, certo, todos os critérios, ou seja, toda a condição para me encontrar, quando eu quiser achar o preço, quando eu quiser achar a quantidade de quilômetros rodados. Então vamos lá. Eu posso escrever ela desse jeito, ou eu então posso escrever assim também, ó, pessoal. Eu posso pegar 0,7. Esse 70 é a mesma coisa de 0,7. E botar esse 5 lá para trás. Não tem problema nenhum. A ordem aqui, ó. Ou eu posso escrever também só o 5, não tem problema nenhum. Certo? Então, vamos lá. Ó, sendo P o preço a pagar e X o número de quilômetros rodados, certo? Então, ó, a gente vai representar por P o preço a pagar e X, essa incógnita, é o que? É os quilômetros rodados. Então, observe o que está acontecendo aqui. Ó, eu tenho essas maneiras que posso representar. Ó, P é igual a R$5, que é o fixo, é a bandeirada, é o preço fixo. Esse preço fixo sempre vai ser 5. Aí mais 0,7, porque lá é 0,70. 0,70, pessoal, é a mesma coisa que 0,7. Aí eu posso escrever vezes X, ou 5 mais 0,7 X, sem um pontinho, que eu já sei que aqui eu estou multiplicando, ou a ordem deles eu posso inverter, 0,7x mais 5. De qualquer forma aqui que vocês escreverem e montar, certo? Essa equação ela vai estar correta, tranquilo? Então, qualquer uma das 3 maneiras que vocês montarem aí vai estar correta. Agora veja só, identifique a variável dependente e a variável independente. É aquela mesma coisa da questão passada. Sempre em função, uma grandeza é dependente e a outra é independente. Tem uma que vai depender da outra. Agora, será se a variável dependente será preço a pagar ou será quilômetros rodados? Certo? Ora, você vai pagar
de acordo com a quantidade de quilômetros que você rodando. Ou seja, essa variável dependente é preço a pagar. Ela vai depender de quê? Dos quilômetros rodados. Então, a variável dependente é preço, certo? Esse preço que você vai pagar, isso que eu falo para vocês, esse preço que vocês vão pagar, certo? Ele irá depender de quê? Da quantidade de quilômetros que você vai rodar. Então, a minha variável independente aí, certo? A variável independente será o quê? Distância percorrida, certo? Então, você vai pagar de acordo com a distância que você vai percorrer, certo, pessoal? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Continuando aqui. Ó, letra C. Quanto essa pessoa pagará pela corrida de táxi? Gente, observe o seguinte. Na letra A, nós montamos a nossa equaçãozinha, certo? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui separado. Na letra C, eu vou pegar a equaçãozinha que foi formada. Eu posso pegar qualquer uma, mesmo que seja aqui R$5 mais 0,7x. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Através dessa equaçãozinha, nós conseguimos descobrir qualquer coisa que eu queira aqui dela. Então aqui vai ficar 0,7x. Ora, no início lá do problema, ele diz que a pessoa andou 3,7 quilômetros. Então, quando ele diz, ó, quanto essa pessoa pagará pela corrida de táxi? Ora, se a pessoa andou 3,7 quilômetros, pessoal, isso quer dizer que esse x, que a gente já viu que x, ó, lá na letra A, é o número de quilômetros rodados, a gente vai substituir o x por 3,7. Isso quer dizer que vai ficar, ó, R$5 mais 0,7 vezes x, onde x vai ser quem? 3,7. A gente vai substituir por 3,7, porque lá no início ele disse que a pessoa rodou 3,7 km e x representa os quilômetros rodados, certo? E aí, ó como ficou aqui, ó. P é igual a 5 mais 0,7x, onde x é 3,7. Se x é 3,7, nós vamos fazer o quê? Substituir o x da equação por 3,7. E aí, resolvendo isso aí, olha como vai ficar. 5 mais 0,7 vezes 3,7. Lembrando que eu transformei em uma expressão numérica. Só tem números aqui agora. E a ordem da expressão numérica é o quê? Se eu tenho adição e subtração, primeiro iremos resolver a multiplicação. Então eu tenho, ó, adição e multiplicação. Adição e multiplicação. A ordem é quem? Primeiro, multiplicação. Então ficou o quê? Quando eu faço 5 e vou resolver esse 5 aqui, pessoal, ele vai ser adicionado ao resultado da multiplicação. E quando eu multiplico 0,7 vezes 3,7 é igual a quanto? 2,59. E aí sim, eu posso agora somar esses dois resultados. Somando esses dois resultados, olha o que é que vai ser aqui, o valor que eu vou encontrar. Ou seja, a pessoa que andar 3,7 km, ela vai pagar quanto? 7,59, ou seja, R$7,59, certo, pessoal? Agora veja só, ó, supondo uma viagem de 5,2 km, qual seria o preço final da corrida? Ó, tá vendo? Tudo depende, pessoal, daquela equaçãozinha que nós montamos, certo? Lá na letra A, tudo depende dela. Observe que na letra na letra C, ele perguntou quanto a pessoa iria pagar por uma corrida de 3,7 km. Aqui já é o contrário, ó. Se uma pessoa, supondo que uma viagem de 5,2, qual seria o preço final da corrida? Nesse caso agora da letra D, o que é que nós iremos fazer?
certo? P é igual a R$5 mais 0,7 e eu tenho um vezes X. Nesse caso aqui, a pessoa agora andou 5,2 quilômetros. Isso quer dizer, pessoal, que o valor de P será R$5 mais o nosso X agora é quem? 5,2. Então, observe que esse 5,2 quilômetros, e já sabe, X representa o número de quilômetros rodados, e a pessoa andou 5,2. E aí, vamos resolver a equaçãozinha, que iremos encontrar quanto aí? Ó, P é igual a 5 mais 0,7x, certo? Que é a equaçãozinha que foi montada lá na letra A, onde x agora é quem? 5,2 km. Ah, por quê? Gente, porque x representa o número de quilômetros rodados e a pessoa rodou 5,2 km, certo? E aí aconteceu o quê? Bora lá substituindo. P é igual a 5 mais 0,7 vezes 5,2. Lembrando de novo, adição e multiplicação. Aqui é uma expressãozinha numérica que nós temos, certo? E adição e multiplicação, primeiro resolve a multiplicação. Então, observe como vai ficar. P é igual, ó, repete o 5, esse 5 vai ser adicionado a quem? Ao resultado da multiplicação. Isso quer dizer que, se eu multiplicar, certo? 0,7 vezes 5,2, certo? Eu vou achar 3,64. E se eu somar 5 mais 3,64, é quanto? Ou seja, R$5 mais R$3,64. Então, o meu valor será de R$8,64, certo? Então, a pessoa que andar 5,2 km irá pagar por essa corrida de táxi R$8,64, certo? Então, vamos lá, seguindo aí. Questão 10 agora. Na questão 10, ele diz o seguinte: em um mercado, pagam-se R$25 por quilograma de ração para cachorro. Comprando 3 kg, pagam-se R$75. Quanto custa 2,5 kg dessa ração? Ora, ele está dizendo, pessoal, que cada quilograma que você comprar, você paga R$25. Ou seja, 1 kg custa R$25. É lógico que se você comprar 3 kg, basta multiplicar 3 vezes 25. Não é isso? Ó, 1 kg custa R$25. Consequentemente, 2 kg, R$50, né? Se compro 3 kg, o que é que eu tenho que fazer? Certo? Ó, 3 vezes 25, R$75. Isso aqui não tem dúvida, não é isso? 3 kg, 1 kg é 25, 3 vezes 25. Ó, logo, se comprar 2,5 kg, pronto. O que é que eu tenho que fazer? 2,5 kg é igual eu pegar esse 2,5 e multiplicar por 25. Simples, não é isso? Então, se eu multiplicar 2,5 vezes 25, eu vou achar quanto? R$62,50. Tranquilo? Pronto. Só multiplicar, eu sei que o preço do quilo é 25, então é só pegar e multiplicar a quantidade de quilogramas que eu compro pelo valor do quilograma. Tranquilo? Certo? Então, observe que... certo? Então, isso aqui, pessoal, a nossa aula terminou aqui. E aí, pronto. Um bom final de semana para todos. Espero que tenham entendido aí. Mas a questãozinha sobre função aí, ela é muito simples, certo? E já sabem, matemática é exercitar. Não adianta eu estar passando exercício, corrigindo e vocês só copiando no módulo sem tentar resolver. Resolva as questões e a gente vai tentar corrigi-las aqui, certo, pessoal? Então, bom final de semana, até a próxima e que Deus fique com todos vocês aí. Falou, tranquilo e até a próxima. Tchau.